Autárquicas 2025. De modo a cooperar com este ato eleitoral, a VFM apresenta uma série de entrevistas com os cabeças de lista às câmaras municipais dos 3 concelhos de Lafões. Boa tarde, boa noite, bom dia. VFM Rádio Vozela. Estamos aqui a falar consigo, meu caro ouvinte da Rádio Vozela VFM, para, num momento especial de apoio democrático às eleições para as câmaras e juntas de freguesia de todo o país, para o poder local, ouvir os cabeças de lista de todos os partidos candidatos às câmaras municipais de Vozela, de Oliveira de Frades e de São Pedro do Sul. Cada um deles vem aqui expor as suas ideias, nós vamos, enquanto entrevistadores, pôr as nossas, explotar questões e depois ouvir aquilo que vem do outro lado num espírito altamente aberto. Quem temos aqui também nesta hora é Nuno Miguel Martins. Nasceu em Preso de Grave, Pinheiro de Lafões, tem andado por este mundo, já andou por uma escola de Marvão, por uma escola de Ponte Sor, está agora nas escolas de Vozela e de Campia, é licenciado em Geografia e Planeamento, tem uma candidatura ligada à CDU, mas não pertence bem ao Partido Comunista, isto é, pertence aos Verdes. Nuno Miguel, já não és novo nestas andanças, já tivemos aqui assim nesta rádio a falarmos os dois, também para os mesmos efeitos e na mesma posição, candidato da CDU ao Conselho de Oliveira de Frades. O que é que te leva, uma vez mais, a dispor-te a avançares para esta candidatura? Muito boa tarde a todos. Desde logo queria cumprimentar os espectadores que nos estão a ouvir, cumprimentar também aqui o entrevistador e também a equipa técnica da Rádio Vozela. Eu sou militante do Partido Ecologista Os Verdes, já há muitos anos, há umas décadas, e também sou ativista da CDU, ou seja, a CDU é constituída por duas forças políticas, o Partido Ecologista Os Verdes e o Partido Comunista Português, e também a Associação Intervenção Democrática. Então são três. A CDU é constituída por três pernas. Digamos assim, por ter... É uma tripeça. Até diria mais uma, por 4, que são os independentes, os mundos independentes, que têm se juntado a nós, que têm contribuído também para reforçar a CDU e para intervir, sobretudo, também no terreno, que é o caso também, nomeadamente nas eleições autárquicas. É verdade que a CDU é um projeto coletivo, não é só constituída pelo Miguel Martins, mas um conjunto de militantes do PCP, dos Verdes, independentes, que têm contribuído e que têm estado no terreno ao longo dos anos, nomeadamente em Oliveira de Frades, também no país, mas em Oliveira de Frades, e são conhecedores do terreno, das várias questões que afligem a população do concelho. E é sempre nesse sentido que quer o Miguel, quer outros candidatos que têm sucessivamente que se revêem naquilo que é a intervenção da CDU, apesar de nunca termos tido variação na Câmara Municipal. Na Assembleia Municipal já tivemos em 85 um senhor de Ribeiradio, mas nas eleições autárquicas, nas assembleias de freguesia, nas várias eleições autárquicas, recuperamos eleitos que já não tínhamos há muitos anos. Em 2013 tivemos pela primeira vez uma representação em Pinheiro, na Assembleia de Freguesia. Em 2017 reforçamos para 3 e efetivamente os eleitos da CDU, quer em Pinheiro, quer em Sejão da Serra, quer em Regoso, têm contribuído para dar voz à população e defender, lutar pelos seus anseios e defender também aquilo que é as suas necessidades face a algumas situações que vão surgindo e, acima de tudo, contribuímos também para melhorar a qualidade de vida da população. Miguel, tu és o cabeça de lista, portanto és o rosto mais visível, mas já me disseste que é um espírito de união, de cooperação entre diversas pessoas e até forças políticas.
tens, já agora para explicares aqui aos ouvintes da BFM, tens listas em todas as uniões de freguesia ou freguesias do Conselho de Oliveira de Frades e na Câmara e para a Assembleia Municipal, ou como é que podemos classificar a candidatura da CDU do Conselho de Oliveira de Frades, que tu personificas como cabeça de lista para a Câmara? Este ano concorremos a 5 freguesias do Conselho, com muita probabilidade de eleger em algumas freguesias. Pode dizer quais são? Nomeadamente Pinheiro, eventualmente São João da Serra. Regoso também estamos na expectativa de eleger, até pelo trabalho que tem sido desenvolvido nestas freguesias, e é verdade que a expectativa é para eleger em todas, se calhar mais nestas também porque as pessoas conhecem o trabalho feito pela CDU. E já agora, para a Assembleia Municipal temos uma lista muito, muito curiosa, é que os primeiros 5, 6 candidatos para a Assembleia Municipal foram todos eleitos nas assembleias de freguesia, quer de Regoso, quer de... Foste repescá-los, repescar, ou houve necessidade de trazer para lá? Para a Assembleia Municipal? Acima de tudo, também para demonstrar que é gente de trabalho e que conhece bem o Conselho, e é nesse sentido que a eleição... Numa perspectiva prática. Numa perspectiva de que a eleição... de elementos da CDU para a Assembleia Municipal vai contribuir, tal e qual como tem contribuído nas Assembleias de Freguesia, para melhorar e para propor, para denunciar aquilo que vá de encontro àquilo que são as necessidades da população, como temos feito nas várias freguesias. Miguel, estás-me aqui a expor a tua força e a tua alegria em ver tanta gente eleita já para as Assembleias de Freguesia. Mas tu és candidato para a Câmara Municipal. Tens alguma perspectiva de seres eleito ou é porque tem que ser? O que eu acabei de dizer é que a CDU é uma força, é um coletivo, e independentemente de sermos eleitos para a Câmara Municipal, para a Assembleia Municipal, para a Assembleia de Freguesia, para a Assembleia da República ou para o Parlamento Europeu, aquilo que é defendido na freguesia é defendido, se for necessário, no Parlamento Europeu. É verdade que isto parece um pouco estranho para as pessoas, porque vêm outras forças políticas que aquilo que defendem e votam na Assembleia Municipal fazem exatamente o oposto na Assembleia da República. E temos muitos exemplos. Vocês são coerentes? Acima de tudo, não nos podem acusar de incoerência. A CDU e os vários eleitos da CDU somos coerentes na intervenção que fazemos, e por isso aquilo que defendemos em Oliveira de Frades é aquilo que iremos defender também na Assembleia da República, com os 3 deputados do PCP que fazem e que são eleitos no âmbito da CDU. Mas aí os verdes recuaram, ou seja, na lista da CDU para a Assembleia da República, os verdes deixaram de ter uma representação, pelo menos pessoal e oficializada. Não deixar, ou seja, os verdes não recuaram nada disso, mas pelo contrário. Na votação, é verdade que o quadro político é diferente. Houve lá a Polónia e agora deixou de existir. É óbvio que se mais de 50% da população do Conselho de Oliveira de Frades votar na CDU, eu serei eleito Presidente de Câmara. E com certeza mais 50%, lá está, 50 mais um. Pelo menos isso. Ou seja, basta ter 3 vereadores que 2 mais 1 que era... Já és presidente. Se tiveres 3 vereadores, prepara-te para ter uma série de fatos e gravatas. Seria sempre a CDU, que é, acima de tudo, o coletivo que é importante. E a diferença entre as várias candidaturas não é indiferente ser o partido A, B ou C ou ser a CDU, pela coerência que já demonstramos. É verdade que no passado tivemos uma candidatura que não sabia muito bem do que é que era, mas politicamente nunca fugiu daquilo que era a ideologia de direita em Oliveira de Frades, que foi o Nosso Cidadãos, e a verdade é que se diga, é que acabaram por voltar outra vez ao partido de origem. Se eu pedir um programa de atuação, e até para estas entrevistas tínhamos pedido a todos os partidos ou forças políticas, se eu te pedir um programa de atuação, o que é que tu me vais dizer? Que propostas tens a fazer? Desde logo, a CDU, acima de tudo, irá, com certeza, e aquilo que temos vindo a defender, ou seja, o programa que nós vamos apresentar não é...
ou seja, é uma continuidade daquilo que foram os vários programas apresentados ao longo das várias candidaturas e que muitas das propostas acabaram por não serem executadas, outras felizmente foram executadas por pressão também da CDU, mas desde logo envolver a população na participação ativa naquilo que são os destinos, quer das freguesias, quer do município. Desde logo, estamos sempre defendido que as reuniões da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, embora que na Assembleia Municipal, do ponto de vista logístico, seja mais difícil, que devem ser descentralizadas pelas várias freguesias, ou seja, pelas freguesias iniciais, que eram 12, no sentido Portanto, de ouvir... Não olhas para esta fusão de 2013 das freguesias. Ou, perdão, olhas, mas não aceitas muito bem. Bem, assim, numa das campanhas que fizemos, penso que foi em 2017, aquilo que eu me recordo é que uma senhora de Arca já há mais de 20 anos não tinha ido a Varzelas, que é, digamos assim, a meia dúzia de metros. Que é a meia dúzia de metros. Isto é demonstrativo de como é que, apesar de muitas vezes parece que estamos próximos, mas a falta de acessibilidade, a falta de transportes, e para quem não tem um veículo automóvel, acaba por ser muito limitado. E a CDU sempre foi defensora que, sempre que as populações assim o entendam, as freguesias deveriam voltar às tu és freguesias defensora iniciais. de que a desagregação de freguesias, portanto, a nova separação, é um imperativo democrático. Se os vários órgãos assim o entenderem, com certeza que deveria ser, e não foi isso que a legislação, que entretanto foi elaborada pelo PS, em consonância com o PSD, limitou muito essa desagregação. Desde logo também envolver mais a população. É verdade que atualmente a Câmara Municipal promove o orçamento participativo. Nós consideramos que mais do que o orçamento participativo, que é um importante, o orçamento participado, envolvendo as populações, porque não é 10 mil euros de um orçamento participativo que, pronto, parece que nos estamos a responsabilizar. Que chega a atingir as populações. Exatamente. E é uma falsa participação. Não quer dizer, é importante as pessoas participarem, discutirem, mas porque é que alguém que tem visões interessantes para o Conselho não há de, num outro período que até não seja no orçamento, abordar e propor isso à Câmara Municipal. Acho que isso era extremamente importante. Ou seja, a participação para nós, no âmbito da CDU, é fundamental, mesmo também, por exemplo, envolvendo... Participação por participação ou participação com a ideia dessas para propostas serem incorporadas... Para transformar o Conselho e a qualidade de vida da população. Outras propostas que nós temos e que damos continuidade é ao nível das infraestruturas. É verdade que nos últimos anos houve algumas melhorias do ponto de vista da requalificação de algumas ruas, não é só deste Executivo, esteve estagnado durante quase 40 anos, houve algumas melhorias, no entanto ainda é necessário melhorar algumas acessibilidades, nomeadamente no interior das populações, e nem de propósito queria referir o seguinte. Há mais de uma década a CDU denunciou o problema que é da falta de segurança, por exemplo, pegando num exemplo concreto, da rotunda furada em Paredes de Grave. A rotunda furada em Paredes de Grave. Foi uma obra tecnicamente mal feita, na altura era uma obra que era muito implementada em Espanha e foi sendo abandonada pelo grau de sinistralidade que ocorre, e em penso que foi 2015, 2016, foi há cerca de 10 anos atrás, na altura denunciamos a situação, o anterior presidente, até a agência Lusa, disse que iria tomar medidas para colmatar aquela situação. É verdade que colocou sinalização, mas não era esse o problema. Perto da casa da tua mãe, não é? Cá em cima. A rotunda, onde passa, ou seja, um acesso para a zona industrial, sim. Que faz a ligação entre a A25 e a zona industrial de Vilarinho. É verdade que passou um executivo, 2 executivos, e agora com este, e continuam a haver acidentes. Ainda hoje, ao meio-dia, houve um acidente com gravidade naquele local. É verdade, tem sinalização, mas o problema é que aquele espaço
não é fácil de percepção, Então, sobretudo na quem não tua está habituado. perspectiva, em vez de uma rotunda furada, uma rotunda completa. Eu não sou técnico, posso ter alguma opinião, mas os técnicos e a Câmara Municipal é que têm técnicos adequados para definir qual é a melhor forma e o melhor meio de mobilidade. Só para dizer que a segurança, do ponto de vista das vias rodoviárias, para nós, para a CDU, é extremamente importante, e dei um exemplo, poderia referir outros mesmos, porque acima de tudo temos de garantir a segurança da população. Outra questão também importante tem a ver, e podemos ligar isto às acessibilidades, com os incêndios de 2017. Todos nós vivemos, uma grande parte do Concelho de Oliveira de Frades viveu os incêndios de 2017. De maneira trágica. De maneira trágica, infelizmente, mas parece que não aprendemos nada com aquela catástrofe. Portanto, agora o professor de Geografia e Planeamento vai falar? Ou continua apenas o candidato Nuno Miguel? O candidato da CDU. A questão é que a maior parte dos caminhos que alguns ainda se transitava, caminhos agrícolas e florestais, agora-florestais, hoje estão completamente, ou a maioria deles, estão intransitáveis. Isto significa que o risco de incêndio e a vulnerabilidade das populações continua a ser tão ou mais grave. Também é uma espécie de prioridade para a candidatura da CDU, melhorar os caminhos rurais, vicinais, essas e acima de tudo o acesso também, o acesso não só para os proprietários acederem às propriedades, quer florestais, quer agrícolas, mas também para, como forma de termos acesso para os bombeiros, para logo a primeira intervenção. Depois, também, voltando só à questão... Eu estou-te a deixar falar, mas eu tenho depois aqui umas questões para te colocar mais diretamente. Mas... Outra, ligado também às infraestruturas e às telecomunicações, é a falta de cobertura da rede móvel. É verdade que houve algumas melhorias. Com os incêndios de 2017, talvez a única mais-valia que houve foi o facto de a rede fibra expandir-se por uma boa parte do Concelho de Oliveira de Frades. E mesmo assim chega, na tua perspectiva, a bastantes populações ou ainda há um longo caminho a percorrer a esse nível? Sobretudo ao nível da rede móvel, é um caminho que falta percorrer. Aliás, até temos, e todos, uma grande parte sentiu isso, quando foi na altura da pandemia, em que houve a necessidade de maior contacto e pelo facto de estarmos digamos assim, confinados. Essa é outra situação que nós, outra das propostas, no sentido de pressionar as próprias operadoras. Para falar de acessibilidades, que é um aspecto quase imaterial, como é a rede móvel, estou a falar imaterial. Das infraestruturas e telecomunicações, para ser mais preciso. E falando das infraestruturas, não podemos também realçar aquilo que foi um erro da gestão do PST, na altura com o anterior executivo, que foi o facto de, quando foi implementada a barragem de Ribeiradio, terem literalmente roubado, acho que não há outro nome, as acessibilidades às populações de Fornelo e de Virela. Mas tem uma estrada. Agora já foi feita uma variante. Estou a ver. Eu não tenho nada que defender ninguém, mas só estou a relembrar que foi feita uma variante. Tem uma estrada que as pessoas não passam nessa estrada pelo o facto de ser bastante perigosa, sobretudo na altura do inverno, geada, é quase impossível transitar e dificilmente um autocarro passará lá. Eu não sei qual é o motorista que tem a coragem de passar lá com um autocarro cheio de crianças. O facto é que a estrada cada vez é menos utilizada e hoje está praticamente invadida de vegetação, ou seja, para além de ser bastante hoje estreita... Hoje é um matagal? Quase. Pelas vezes que lá tenho passado, nota-se perfeitamente que parece que foi uma estrada esquecida, quando a autarquia acabou por submeter quase como uma empreiteira da EDP, quando era completamente inaceitável. Aquilo que devia ser era exigir a EDP, que ficou com os lucros da barragem, que realmente restabelecesse... Portanto, na tua perspectiva, esse negócio foi mal conduzido e foi mal concretizado? Ou não foram feitas... depois também não foram feitas as emendas que deviam ter sido introduzidas no terreno? A questão é que foi um negócio que não devia ser. O que devia ser é que a autarquia, enquanto defensora dos vários municípios,
era obrigar a EDP a fazer aquilo que era restituir aquilo que E ficou submerso. o CDU tem continuado a fazer ver, nomeadamente o Executivo que está a acabar os 4 anos, até aos anteriores, tem continuado a fazer essa queixa de que aquilo nunca foi reposta, entre aspas, o serviço que devia ter sido, Sim, nem devia ter sido destruído. Ao longo dos vários executivos, quer com os nossos cidadãos, quer também com o PSD-CDS, temos, até no âmbito do orçamento, temos feito chegar todos os anos aquilo que são as propostas da CDU, incluindo também estas, porque achamos que as pessoas devem viver onde querem, mas têm de ter condições para tal, e as pessoas não ficaram impedidas, digamos assim, de acesso direto a alguns terrenos, não foi por culpa delas, foi simplesmente... Embora tu vais continuando, tens aí bastantes propostas, eu estou a olhar para as tuas folhas com gosto, mas eu queria-te já agora, para intermearmos o nosso diálogo, queria-te dizer, estás a fazer bastantes críticas, de certa forma negativas, para não dizer totalmente negativas, não vês nada de bom que fosse feito nos últimos anos no Conselho, a que tu és candidato à Câmara Municipal, Oliveira de Frades? Bem, eu não disse só críticas negativas, também disse que ao longo dos anos, e nos últimos anos em concreto, que houve uma maior expansão e a requalificação de algumas estradas, o que foi positivo, foi logo no início que abordei essa questão, e que ao longo dos 40 anos praticamente o Conselho foi esquecido, sobretudo as áreas rurais. Isto ainda se mantém, digamos assim, aquilo que é uma grande diferença entre a sede do Conselho e as freguesias, rurais. A sede do Conselho, com os investimentos que foram feitos nos últimos anos, para ti foram mal feitos? Ou achas que a distribuição e a coesão territorial não foi devidamente acautelada? Um problema não é só deste executivo, já vem dos executivos anteriores, não é? Isto é quase... ou seja, há um maior investimento na sede do Conselho para captar normalmente pessoas vindas de fora e eventualmente investimento, e depois estamos, digamos assim, a abandonar, ou pelo menos o investimento, os recursos são sempre escassos. Isso e em política aquilo que temos é de fazer prioridades. Escolhas. Ou apostamos na sede do Conselho, como foi feita, por exemplo, em Oliveira de Frades, ou tentamos dividir o dinheiro pelas várias freguesias, como aconteceu, por exemplo, com o Conselho de Vozela. Hoje... Na minha terra, perto da tua e da tua, é dividir o mal pelas aldeias, não é isso? Exatamente, dividir o mal pelas aldeias. Como diz o ditado popular, o cobertor é sempre curto e só pode ser puxado para uns lados. Mas, por exemplo, e tem de ser uma opção... Eu vou-te dar alguns exemplos, sei lá, recuperação de cinema, de cineteatro e outras coisas. Tu olhas para aquilo de lado. Bem, ou até aprecias aquilo que foi feito? Aprecias positivamente. A gente pode apreciar negativo ou positivamente. Posso pegar no exemplo que é a biblioteca. A biblioteca foi requalificada, era uma pequena biblioteca, passou a ser um edifício maior. É importante também a requalificação, como é óbvio. Mas agora, se perguntarmos, então, mas quem é que vai servir aquela biblioteca vai servir quem? O objetivo era servir toda a população do Concelho. Ela nasceu com essa função. Mas, se nós não temos acessibilidade à sede do Conselho, como é que vamos servir, por exemplo, ao fim de semana? Sábado e domingo, quem é que pode usufruir da biblioteca? Mesmo durante a semana, depois das aulas, quem é que pode usufruir? As pessoas que vivem em Distriz, que vivem para Arco, em São João da Serra? Ou seja, também temos que ponderar aquilo que são os investimentos. Também uma reestruturação das redes de transporte, não? Acima de tudo, foi isso que se perdeu nos últimos anos. A autarquia tem abordado muito, e até a própria comunidade de Almafões, Vigel de Almafões, o ir e vir, mas o ir e vir teve, com algumas mais-valias que é óbvio que tem, mas teve um problema... Tens alguma ideia de quem já o tenha utilizado? Assim, que tenhas conhecimento, que tenham dito, olha, fui neste transporte e foi bom, vou continuar, ou ainda não tens esse balanço? Eu posso dar um exemplo concreto. Ainda no mês de agosto, estava no Espaço Cidadão em Oliveira de Frades, e alguém queria ir para Arquivos de Elas e não tinha acessibilidade. Não tinha o ir e vir, porque tinha de ligar previamente, ou porque estava cheio, não sei o quê. Então, portanto, tive de arranjar o uma solução desenho do ir e vir alternativa. é que não está bem feito, não é?
O que eu acho é que, o que a CDU acha é que é necessário, e o que estamos a apostar é no transporte público regular. E o facto de o ir e vir parece que veio substituir o transporte público regular como complemento, faz todo sentido e até constitui uma melhoria para ti o é Conselho. sempre um mau remendo. É um mau remendo, porque o facto de se apostar no ir e vir está-se a desvalorizar aquilo que é o transporte público regular. E isso, fora do período letivo, praticamente em muitas povoações deixa de haver o autocarro, o transporte público, e o ir e vir não é suficiente para colmatar a Essa necessidade. tua perspectiva do transporte público é por ser público e olhares de lado para o ir e vir porque motiva os táxis e são privados? Não. É uma espécie de olhar só para o transporte público, para as políticas públicas quanto públicas? Não, é essa a tua perspectiva? nada disso, não, pelo contrário, não é essa a questão. A questão é que atualmente o transporte público é feito por uma empresa privada. A Movidão Lafões concessionou, digamos assim, no âmbito de um concurso a empresas privadas. 5 anos, sim. Infelizmente, olha, já viu, se fosse por essa perspectiva, e como nós temos defendido até nas áreas, noutros locais, em que esses autocarros, este transporte podia ser feito, porque não, pela própria entidade pública que tinha competências para isso. Não tem a ver com essa questão, tem a ver mesmo com a necessidade, porque é insubstituível o transporte público. Das questões também é para avivar, para dar uma picadela a este debate também. Que é verdade que em 2015 a atual legislação, feita pelo PSD e CDS na altura que estava no governo, pós-escolher portas, acabaram por literalmente terminar com o transporte público, algumas do ponto de vista legal, para as povoações mais pequenas. Aquilo que nós achamos é que as pessoas devem viver onde querem, mas também têm de ter o direito, aliás, a mobilidade é um direito, ou seja, estás a falar de uma igualdade para todos os cidadãos e com a escolha do sítio onde querem viver. Isto vai contribuir para que haja o despovoamento das várias freguesias, sobretudo as mais afastadas. Hoje, os mais jovens pensam duas vezes se querem ter, e os que têm filhos, se devem ou não residir onde gostavam de residir, ou se calhar virem para mais próximo da sede do Conselho, porque é aí que tem outros serviços e outros serviços públicos que não têm em algumas aldeias. Mas, por exemplo, tu és oriundo de uma aldeia, eu também. Tu achas que é só a Câmara que está a falhar ou é o Estado todo, no seu todo, nas políticas públicas, todas elas, que falham? Sim, não pode ser desligado uma coisa da outra. Eu lembro-me que chegou a haver Correios e Empresas, tu também ainda te deves lembrar disso, houve muita coisa que se perdeu nas nossas terras. Não se pode desligar a política local da política nacional, e por isso é que, enquanto a CDU mantém a coerência quer a nível local, quer a nível nacional, muitas vezes o que se diz é que as eleições autárquicas estão desligadas das eleições e do âmbito nacional. Estão desligadas na perspectiva que são mais candidatos e candidatos localizados. Agora, as políticas têm que estar entroncadas em qualquer suporte. Mas as políticas feitas pelo PST em Oliveira de Frades ou noutro concelho são muito similares, ou seja, ideologicamente não há uma grande diferença. E aquelas que a CDU faz, por exemplo, lá em baixo, na zona de Setúbal, também não devem ser muito diferentes. Eu só te estou a contrapor para darmos vida a esta conversa. Por isso é que é extremamente importante que, desde logo, que as várias forças apresentem como partidos, porque o partido, digamos assim, reconhece e sabe aquilo que ideologicamente pretende. Ao contrário, por exemplo, para ti as candidaturas independentes já não têm tanta importância, não é? Não tem a ver isso. Eu acho que é uma forma mais também de não ser tão transparente com os próprios eleitores. Basta ver o caso da candidatura que se dizia independente em Oliveira de Frades há 4 anos. Sim, há 8. Para 8, sim. Acabou há 4. E ainda estão lá atualmente na variação da autarquia, e basta ver o que rumo é que seguiram esses candidatos. A maior parte, duas freguesias passaram para o PST. Ou seja, até a tua freguesia de Pinheiro foi do nosso cidadãos, foi. E agora está bem também. E agora penso que concorre no âmbito do PST. Ou seja, por isso é muito mais transparente e nós, em termos de transparência, é absoluta.
Bem, Estava a falar das acessibilidades, etc. Por exemplo, falaste na barragem de Ribeira-Dio. Tendo em conta que a barragem de Ribeira-Dio, para além da componente de produção elétrica e outras situações, pode ter um grande peso turístico. Olhas para isso, olhas para a barragem, também, e tu pertences aos verdes, tem a ver com a natureza, olhas também para a barragem com essa perspectiva, ou achas que não tem hipótese nenhuma de andar para a frente a esse nível? Assim, os verdes são um partido ecologista e ali há duas componentes fundamentais, uma parte do ambiente e a parte social, por isso é que somos um partido ecologista, não somos um partido ambientalista. E acima de tudo, a candidatura não é só dos verdes, é uma candidatura da CDU, que tem elementos do PCP, e também inúmeros independentes que se reviram e que se revêem naquilo que são as propostas e nesta grande força política que é a CDU. Mas relativamente à barragem de Ribeira-Dio, os verdes por acaso fizeram, exatamente, há uns anos fizeram muita intervenção e sobretudo também deram expressão àquilo que foram as reivindicações da população, nomeadamente de Fornelo, de Virela, com os impactos, com as acessibilidades. E é verdade que a barragem de Ribeira-Dio para uns chegou tarde, para outros nunca devia ter existido. Tu estás em plano destes dois. O que consideramos é que pode ser uma mais-valia para o território, se for bem aproveitada. Embora que pode, e também está a acontecer isso, está a conduzir também a que haja maior especulação, nomeadamente imobiliária, sobretudo nas áreas junto à barragem, porque há uma maior pressão. Uma maior pressão para alguns investimentos. E um maior valor paisagístico. E usufruindo também daquilo que é o próprio espelho d'água da barragem, por um lado, mas também vai dificultar a que mais pessoas tenham acesso à habitação para, digamos, à primeira residência, sobretudo nas freguesias de Ribeira-Dio, Arcozelo das Maias, eventualmente também ali Segéns. E São João da Serra, sobretudo na parte de Bispeira e do Muro. Do Muro, que é ainda lá tem. Acho que já desapareceu enquanto espaço de habitação. Mas tem lá alojamentos locais. Nós estamos eleitos em São João da Serra, temos acompanhado muito bem a própria freguesia e tudo que seja intervenção. Conhecemos, digamos assim, palmo a palmo, a freguesia de Metem a colher, graças a Deus, em tudo, não é? E então, pegando outra vez na barragem, o aspecto positivo, falaste aí, que também pode ter aspectos positivos, além destes problemas das acessibilidades e da especulação que possa haver, que aspectos positivos é que tu vês? É um elemento fundamental também para dinamizar a própria economia, nomeadamente o turismo. É óbvio que há candidaturas que acham que o turismo é a galinha dos ovos de ouro do Conselho e não será bem assim, não é? Há sempre esta perspectiva que o turismo é importante, mas terá de ser sempre um subproduto daquilo que são as atividades e daquilo que é a identidade do próprio Conselho. E apostar tudo no turismo, e alguns até dizem de qualidade, até gostava de saber o que é turismo de qualidade, porque se pegarmos na população do Conselho de Oliveira de Frades e se considerarmos o que é o turismo de qualidade, quantos de nós no Conselho de quase 10 mil habitantes somos de qualidade para ir para outros sítios? Ou seja, o que é qualidade? É investimento no Conselho? Ou será dinamizar a própria atividade? Ou eventualmente aquilo que será o turismo de qualidade? Então, para ti, se o turismo é um subproduto da economia, quais são quais são os produtos ou as atividades que tu achas relevante para o desenvolvimento do Conselho? Tendo em conta que moras à beira de uma zona industrial, por exemplo. Desde logo, no meio de duas, digamos assim. Pois, de Regoso de um lado e do Vilarinho. Mais ou menos há mesmo uma distância praticamente uma da outra. Eu até estava-me a penalizar a mim próprio, que não falava na minha de Regoso. Desde logo, continuar a investir naquilo que é as zonas industriais. A de Vilarinho seguiu o seu percurso próprio. A de Regoso acabou por, apesar de beneficiar das acessibilidades, o definhamento também tem a ver com a aposta e com o investimento que se faz na própria zona industrial. Não é só ter terrenos mais acessíveis, mas acima de tudo uma zona industrial vive, tu achas sobretudo... que ela está esquecida, desaproveitada, não tem sido, na tua perspectiva, objeto dos devidos investimentos, dos devidos e necessários investimentos? E acima de tudo está muito longe do serviço.
que uma zona industrial necessita de serviços, não é? Não é só termos uma empresa, é necessário também o acesso, por exemplo, à internet, embora que tenha ali antenas próximas da... Uma caixa multibanco. Uma caixa de multibanco. Qual é a caixa de multibanco mais próxima? O CTT, passam todos os dias ou não passam todos os dias? Como é que é para enviar as encomendas? Ou seja, não basta... Como é que é o transporte para lá? Há transporte para os trabalhadores, para quem trabalha na zona industrial de Reigoso, de Oliveira de Frades. Aliás, no Distrito de Viseu praticamente não há uma única zona industrial em que tenha acesso em transporte público para essa mesma zona industrial e muito menos ajustado aos horários dos próprios trabalhadores. E logo é necessário olhar para a zona industrial de Reigoso também com outra perspectiva. É óbvio também. Tu pensas que a zona industrial de Reigoso ainda não deu aquilo que se chama um salto estrutural por essas falhas? Esse salto estrutural depende também daquilo que é o investimento e a visão da autarquia, nomeadamente ao nível do serviço e também da aposta. Porque, do ponto de vista da acessibilidade, uma Câmara presidida por ti, o que é que iria fazer para essas zonas industriais? Olha, desde logo tentar dotar de maior serviço, em termos de infraestrutura, serviços de telecomunicações, por exemplo, garantir a acessibilidade do ponto de vista do acesso, nomeadamente dos trabalhadores à própria zona industrial, e também, como é óbvio, uma zona industrial não pode estar desligada do resto do concelho, e também da zona industrial de Vilarinha, até porque estamos a falar 3-4 quilómetros. 3-4 quilómetros. Para 6 ou 7, não é? Talvez 6 quilómetros. E temos outra, estamos só a ver o Concelho de Oliveira de Frades, mas podemos ver a zona industrial de Campia, que fica mais ou menos à mesma distância. Ali um triângulo. E a diferença, aliás, até, se calhar um exemplo muito interessante. Temos a zona industrial de Reigoso e de Campia e vamos ver os serviços que existem numa freguesia e os serviços que existem noutra, e se calhar o motor dessa zona industrial tem a ver com aquilo que eu acabei de dizer, muito relacionado com os próprios serviços e equipamentos de apoio à zona industrial. Mas voltando também àquilo que é os subprodutos, nós consideramos que é fundamental também a autarquia apoiar, nomeadamente, já falei aqui da parte florestal, nomeadamente as acessibilidades aos caminhos agrícolas e florestais, mas também apostar na agricultura, dando apoio aos agricultores. Em 2017, com os incêndios florestais, digamos assim, parece que houve quase uma ruptura, porque da pouca agricultura que existia, muitas das infraestruturas acabaram por arder, os apoios que foram, o simplificado era até ao máximo 5.000 euros, era uma coisa praticamente irrisória, e quem tinha até perdido bastante mais do que isso, nomeadamente até alguns na área da avicultura, pelo facto da burocracia de ser necessário um projeto e era só financiado a 50%, acabaram por abandonar. E a nossa identidade, acima de tudo, também vem, a identidade do Concelho, vem das atividades da avicultura e das atividades agroflorestais e agrícolas em concreto. É óbvio que a agricultura tem também digamos assim... Mas para ter uma agricultura, não digo já subsistência, mas uma agricultura ainda mais forte, é preciso gente. E nós não temos gente, meu caro Nuno. Não temos gente, mas mas a agricultura que nós temos até hoje, quem é que a pratica? É sobretudo quem trabalha, e não só, e quem também trabalha nas áreas industriais. Pois, que vai depois do trabalho, ou antes até do trabalho. Sim. Quando estamos a falar de agricultura, estamos a falar, não é uma agricultura competitiva como... é impossível na nossa região. E latifúndios não tem nada a ver com isso. Por acaso não. Mas acima de tudo, quando falei em agricultura, é um complemento mais no sentido de valorizar a agricultura familiar, porque é essa... E até valorizar a componente territorial das nossas aldeias, para não ser pasto de tanta chama e tanta... E a melhor prevenção dos incêndios é apostar na agricultura, de forma a criar um mosaico contínuo na própria paisagem, e se calhar se perguntarmos à maioria das pessoas se há mais incêndios hoje ou havia mais incêndios há 30 anos atrás, elas vão dizer que há mais incêndios hoje. Quando na verdade existia mais incêndios há 30 anos atrás, e
a dimensão é que não era grande. Porquê? Porque havia as atividades agrícolas e era uma medida talvez não te preventiva. lembro já, mas as nossas terras havia muito pasto para as ovelhas e para as vacas, ou buscado com os carros de vacas ou carros de bois, como se queira dizer, ou até com os animais ir para a serra. Eu lembro-me quando era rapazote, havia muita gente que mandava as vacas para a serra. Tudo se rapava e então não crescia tanta vegetação, tanto, como dizem os bombeiros, tanto combustível. Exatamente. Hoje, digamos assim, o capitalismo arranjou uma expressão que era a economia circular, e aquilo que hoje falam tanto em economia circular era efetivamente aquilo que se fazia há 10, 20 anos. É óbvio que a realidade mudou. Mas essa economia já não temos capacidade de lá chegar, lá voltar. Que a realidade mudou, mas acima de tudo, quem quiser praticar a agricultura e que, mesmo que não seja, digamos assim, produtiva, mas pelo menos como complemento, e há muita gente, até complemento aos próprios salários, que são bastante baixos, e, por exemplo, quem trabalha, sei lá, de São João da Serra, de Arco e Varzelas, na zona industrial de Oliveira de Frades, tem, para além dos salários serem baixos, como não tem transportes, mensalmente tem de despender de um grande valor para esse complemento, para as deslocações. E, nesse sentido, também é importante fomentar a própria agricultura, porque faz parte da identidade e tem todas as vantagens que também aqui acabamos por falar, e essa é uma aposta da CDU. Tu tens na tua proposta de organização uma coisa chamada ordenamento do território. E então aqui o geógrafo tem uma palavra fortíssima a dizer o que é que entendes por esta frase e o que é que pretendes fazer enquanto candidato e depois realizar se fores eleito. No ordenamento do território. Já foram daqui, de certa forma, algumas propostas, nomeadamente falei na questão da floresta, da especulação imobiliária, e as autarquias têm um papel determinante para colmatar, ou pelo menos para atenuar aquilo que é a especulação imobiliária. Tu achas que no nosso Conselho há assim muita especulação imobiliária? Bastante, e sempre existiu. Aliás, a habitação em Oliveira de Frades sempre foi das mais elevadas dos concelhos vizinhos. Há uns anos atrás, mesmo... Mas eu estou a falar para tal equilíbrio dos territórios. Por exemplo, se falamos na habitação nas aldeias, achas que há assim grande especulação? É bastante. Mesmo nas aldeias? Basta ver o preço que é praticado nas próprias aldeias, e entre ter falta de acessibilidade em algumas aldeias, ou eventualmente ter mais ou menos ao mesmo custo da habitação perto da vila, as pessoas procuram a sede de concelho, e como tal essa procura vai fomentar e vai aumentar os preços. Mas a autarquia tem um papel fundamental para atenuar esta especulação imobiliária, nomeadamente, ou seja, também e contribuir para a oferta de mais habitação, não só requalificando e adquirindo habitações, nomeadamente mais degradada, mas prédios degradados. Mas também o que é essencial é que a autarquia, do ponto de vista da política de solos, deve adquirir uma bolsa de terrenos. Foi sempre uma das propostas da CDU, não é só... uma bolsa de terrenos para ter possível, como seu património, para ir disponibilizando, ou para ir aumentando património? Sobretudo para ir conciliando e para atenuar a própria especulação. Para lançar no mercado na altura em que tiver... Quando eventualmente for necessário. Estou a perceber a tua ideia. Isso não é novo. Já temos defendido isso há vários anos, e aliás a CDU tem defendido isso em várias autarquias. E tem já... caso concreto dessa implementação dessa medida. Mas já agora voltando aqui ao ordenamento do território, mas quando falamos do ordenamento do território também não podemos desligar daquilo que é a falta dos transportes. Os transportes são um elemento estrutural no ordenamento do território e na própria organização. Onde é que encaixas aí o ordenamento florestal? O ordenamento florestal? Sim. Desde logo naquilo que estamos a falar, no sentido de... O ordenamento florestal não pode ser desligado da agricultura. Porque se não houver agricultura, o que estamos a falar é que não há medidas preventivas, e a agricultura é a primeira medida preventiva. O dinheiro que é investido, uma grande parte
do dinheiro que é investido no combate aos incêndios fossem para medidas preventivas, e medidas preventivas estamos a falar da agricultura. De prazo dilatado, não é só medidas preventivas logo, feitas em cima do como é que se joelho. aposta na agricultura também, escoando os produtos que daí resultam. É óbvio que este Executivo, uma das propostas da CDU ao longo dos anos era sobretudo criar vários meios de escoamento dos produtos agrícolas. Este Executivo acabou por criar, digamos assim, Tem um mercado rural. tem uma espécie de mercado, digamos assim, ainda bem, porque era uma das propostas da CDU ao longo dos anos. Portanto, para isso. essa proposta para ti é positiva e confere-lhe valor. Como é óbvio, era uma proposta que já vinha da CDU. E achas que está a ser devia ser relevante e importante sendo só a sábados? É óbvio que, se for para dinamizar a agricultura, é sempre relevante. Mas voltando também outra vez à questão do ordenamento do território e associando também aqui à questão do ambiente, que ainda não abordei, é a questão da falta de saneamento no município de Oliveira de Frades. Praticamente só existe na Vila de Oliveira de Frades, zona industrial. Aquele que existe é muito limitado, e nas áreas, nas freguesias rurais, praticamente não existe, e aquele que eventualmente até existe algumas ligações, acaba por o tratamento das águas residuais apresentar muitas debilidades. Por isso é que há uma candidatura para uma nova etar, mas atualmente a situação é extremamente prejudicial. É preocupante para ti? É preocupante, aliás, preocupante para a CDU, que ao longo dos anos estamos vindo a denunciar. Basta recuar para aí 2 anos e vemos como é que as águas do Voga estavam em 2022, completamente verdes, eutrofizadas pelo excesso de algas, apesar de na altura até questionamos o próprio o governo relativamente a essa situação. É óbvio que não deriva só da poluição e do mal, da debilidade do tratamento das águas residuais em Oliveira de Frades, mas também a montante de Oliveira de Frades. É importante apostar também no próprio saneamento. Este Executivo acabou por, penso que, implementar um projeto para o saneamento a nível do Conselho. Era uma das medidas também que tínhamos vindo, até insistíamos com o anterior Executivo do nosso cidadão para fazer isso. Na tua perspectiva, tens passado o projeto à concretização ou não? Ou só está no papel? Porque qual é a vantagem que isto tem, pelo menos que nós vinhamos a defender? É que às vezes, e até no momento das eleições autárquicas, há muita tendência para mostrar obra. E às vezes faço obra que não é importante, mas se calhar devia ser planeada de outra forma. É o que está a acontecer. E houve, ao longo destes últimos 10 anos, pavimentação de algumas áreas em que não foi feito o próprio saneamento. Ou seja, andou o carro à frente dos bois. Por exemplo, a freguesia de Pinheiro, desde Nespreira, Pereiras, etc. Ou seja, foram várias estradas que foram pavimentadas e é para perguntar quando é que, mantendo a mesma orientação política, até quando é que vamos manter estas aldeias entendes que nessas estradas de serem pavimentadas tinham que ser feitas as bolas para a água e para o saneamento. Aquilo que nós achamos é que, havendo um projeto, eventualmente, quando houver, mesmo que não haja a própria ligação ou a uma etar, nós defendemos pequenas hectares pelas várias freguesias. É óbvio que é impossível fazer uma hectare grande em São João da Serra, mas é necessário pequenas hectares. Aliás, hoje a Praia da Carriça tem sido digamos assim, um exemplo, foi agora louvado e laureado. De visibilidade deste município, quando aquilo era uma obra foi financiada pela própria EDP. Era no contrato. Pois, que devia ser a EDP a executar toda a obra, e a verdade é que em São João da Serra praticamente, aliás, não há tratamento dos efluentes. Algum saneamento que existe vai para uma pequena fossa e não há qualquer tratamento para isso. Quando defendes essas pequenas redes de saneamento, são fossinhas? Pequenas, não estamos a falar de fossas, pequenas hectares, e há hectares adequadas para pequenos agregados populacionais. Mas voltando só à questão da praia
Da Carriça, ou aquela zona de usufruição ribeirinha. Importa realçar aqui o seguinte: a Praia Fluvial da Carriça foi construída naquele local. Antes tínhamos a Praia do Val e passou para... Sim. Por causa de as águas... Ou seja, para usufruir das águas límpidas do Rio Teixeira. O que acontece atualmente é que a cota da barragem está acima da praia do açude da Carriça. Do Balster e da Carriça. E da Carriça também. Significa Mas que uma parte... da Carriça já foi feita com a ideia de ser acima dessa cota. Mas não é. Significa que uma parte do ano as águas do Voga, não é? As águas da barragem misturam-se com as águas do Teixeira acima. Mas eu tenho ideia, temos insistido... Eu não te vou contrapor, porque tu é que estás a defender isso. Nós estamos insistindo até na Assembleia... Mas eu tenho a ideia que ela foi feita com estudos técnicos para ser acima da cota. Mas nós estamos várias vezes abordado isso na Assembleia de Freguesia de São João da Serra. Também ainda na última Assembleia foi transmitido essa questão pelo Presidente, porque é uma das preocupações que nós temos, em que até recentemente ganhou um prémio da melhor praia. Da melhor praia, da qualidade da água. Mas quando elas se misturam, em um mês de agosto, à partida não, mas há alturas do ano em que as águas da barragem se misturam com as do Rio Teixeira, ou seja, uma das propostas é, acima de tudo, aumentar a cota do açude para que não se verifique essa ligação. Nuno Miguel, tu tens falado em muitas acessibilidades, encaixa-me isso no panorama educativo do Conselho. Depois queria ainda falar da educação, da saúde, enfim, há muita coisa ainda que eu queria tratar contigo. No panorama educativo, porque está bastante dependente de redes de transporte eficazes ou não, como é que tu vês essa situação? Bem, é assim, ao longo dos anos foi uma opção do Executivo concentrar ou não concentrar os vários equipamentos escolares. E qual é a tua opinião ou a opinião da candidatura que suportas? Foi mal feito? Nós foi bem feito? Sempre defendemos que, sempre que possível, e sempre que é aconselhável, que as escolas devem ficar onde são necessárias, nomeadamente nas freguesias mais... Sim, com algum índice populacional já. Sim, as mais periféricas, até porque os mais jovens, sobretudo no primeiro ciclo, quanto mais próximos estiverem até da sua habitação... mais saúde até terão. Mais têm também um maior envolvimento dos pais e até mesmo dos avós, e quando houve a possibilidade de concentrar ou não concentrar, aquilo que foi a opção do município foi a concentração. Por exemplo, nós já estávamos na Assembleia de Freguesia de Pinheiro, em que até o próprio Executivo, digamos assim, fomentou quase o encerramento... O Executivo da Junta. Da Junta. É óbvio que não tinha o papel mais de consultivo, propriamente de decisor. Mas, de qualquer forma, influenciou que a Escola de Pereiras encerrasse. Na altura até apresentamos uma moção de rejeição, de louvor e reconhecimento à funcionária que estava lá, que esteve lá muitos anos a trabalhar nessa escola. E, como é óbvio, também nos opusemos a essa situação. Porque mais um serviço público que encerra. Aliás, basta dar um exemplo, podemos dar o exemplo da Escola de Pereiras. O que nós tínhamos era um funcionário, tínhamos professores, tínhamos, até aliás, mais do que um, tinha outros funcionários. Jardim de infância, tudo é um núcleo. Chegou, estamos a falar, não foi há muitos anos, foi praticamente perto do encerramento. A alimentação era produzida na cantina, lá. Os alimentos eram comprados no mini-mercado, no comércio local, de forma rotativa, nos 3 mini-mercados, lojinhas que lá existiam, e tudo isso contribuía para dinamizar a economia local, o que é extremamente importante. Este é um modelo que nós defendemos também para as áreas mais periféricas. Opões-te àqueles grandes concursos para comprar os produtos todos em grande escala e bem não sei de onde. Pegando no caso de Oliveira de Frades, mas a maior parte, até nas áreas urbanas, os pais não optam por os grandes centros escolares. Normalmente os pais escolhem colocar os filhos nas escolas mais pequenas, aquelas que... Mais proximidade. Mais proximidade,
e acaba por também haver um maior envolvimento. Queria também abordar aqui a questão da saúde. Ao longo dos vários anos, a CDU, a CDU, os vários candidatos que integram a CDU, o PCP, os Verdes, os Independentes, sempre lutamos para que o centro de saúde, que efetivamente não existe lá um edifício, mas agora é Unidade de Saúde Familiar. Unidade de Saúde Familiar Lafões, o LS. Que efetivamente se constituísse num serviço de urgência básica. Aliás, na nossa perspectiva, pelo menos de Oliveira de Frades e até da região, que se calhar o de São Pedro do Sul foi mal planeado, que se calhar teria outra localização mais outra a meio, localização que servisse, porque uma parte das pessoas do Concelho de Oliveira de Frades, quando necessitam de ir ao serviço de urgência, vão diretamente a Viseu, ou eventualmente a Aveiro, do que propriamente para São Pedro do Sul. Mas mesmo dentro das limitações que tinha, a verdade é que com a pandemia, na altura, pelo Partido Socialista, acabou por encurtar e muito o horário de funcionamento. Funcionava diariamente até às 24 horas, ou seja, depois havia um prolongamento da SUV, que terminava às 8 e acho que era às 4 da tarde, se não estou em erro, ou aos sábados, e depois até à meia-noite e aos domingos era um complemento. A verdade é que a pandemia serviu para encerrar esse serviço e agora está, de certa forma, recuperado, por aquilo que eu ouvi dizer. O mesmo horário, penso que não está recuperado. A informação que eu tenho é que não está até à meia-noite. Também não te afirmo solenemente. Sei que há qualquer mudança, mas também... Ao domingo já voltou, porque houve alturas que deixou de estar aberto ao domingo, mas não é o mesmo horário que existia. Isso, para nós, achamos que é fundamental voltar a ter um horário mais alargado, até porque estamos a falar de um concelho que tem duas zonas industriais, pelo menos uma em que tem muitos trabalhadores, uma forte. Do concelho, fora do concelho, e era importante que houvesse maior acessibilidade ao Centro de Saúde de Oliveira de Frades e que o horário fosse alargado para... Portanto, este também é um ponto essencial na estrutura do programa para esta candidatura da CDU que tu encabeças à Câmara Municipal de Oliveira de Frades. A saúde, é lógico, é uma questão que nos perturba a todos e que nos até arrepia quando ela falta. Quando falamos estamos a falar de serviços públicos, aquilo que defendemos os serviços públicos de qualidade, e é isso que é fundamental também no Conselho, quer do ponto de vista da educação e sobretudo mais dispersos, até porque tem outras vantagens do ponto de vista territorial, do ponto de vista da dinamização económica do Concelho. É verdade que agora é difícil, tendo em conta a concentração que se verificou ao longo dos anos na Vila, com duas escolas, foi uma opção. Há outros municípios que seguiram modelos estás aqui no município que não seguiu diferentes. Aquele modelo e se calhar se verificarmos em termos de homogeneidade, em termos territoriais, se calhar outros municípios mais próximos têm um maior equilíbrio. Tem outro tipo de estrutura escolar. Estou a falar mais também do ponto de vista também do próprio território. Uma outra situação que tu me puseste há bocado, que também quererias falar, e eu concordo plenamente, que é a questão do ambiente. Falaste há bocado nas hectares, mas o ambiente no nosso Conselho, no Conselho de Oliveira de Frades, aquilo que tu propões dirigir enquanto Presidente de Câmara, como é que está o panorama ambiental dos rios, ribeiros, dos cursos de água, enfim, dos pontos de abastecimento? Bem, ao longo dos anos, a intervenção da CDU, no âmbito, até nas assembleias de freguesia, dos Verdes, do PCP, tem sido imenso. Lembramos, por exemplo, que foi por denúncia dos Verdes e da CDU que as pessoas tiveram conhecimento que por baixo do Jardim de Sá Carneiro, em Oliveira de Frades, que corriam esgotos a céu aberto, ou seja, havia alguns
algumas habitações que tinham diretamente ligado os esgotos para, Isso foi para a remediado, Ribeira. essa situação que tens conhecimento foi remediada? E até o anterior executivo tomou algumas medidas para evitar isso, depois da pressão dos Verdes e da CDU. Na altura também, até lembro-me que a nossa deputada também chegou a reunir até com o próprio presidente da Câmara da altura. Por exemplo, os esgotos, o saneamento que fazia a ligação entre Pinheiro e a etar de Sejães, havia uma ruptura, e também foi na altura a CDU que denunciou. Do ponto de vista do ambiente, aquilo que se verifica, voltando só a reafirmar, é a falta de saneamento no concelho, que é extremamente prejudicial. E depois é óbvio. Portanto, tu tens ainda um grande painel de atividades a resolver se fores Presidente de Câmara, não? Eu, com certeza. E tens 30 segundos 16 segundos para acabar. Última mensagem, meu caro Nuno Miguel. Desde logo que as pessoas conhecem o trabalho feito pela CDU e devem também voltar a reconhecer aquilo que foi o trabalho realizado ao longo destes últimos anos, porque a CDU é a voz da população em Oliveira de Frades. E estás pronto a assumir o compromisso de ser Presidente de Câmara? Se as pessoas assim o quiserem, a CDU assume qualquer compromisso que as pessoas assim o queiram. Muito obrigado, meu caro Nuno Miguel.